Boa tarde, pessoal. Eu sou o Wellington Floro. Como o Thaís acabou de falar, eu sou membro e capitão do COCAR na equipe Mega Pascal. Primeiro, eu gostaria de, como o Thaís já falou, agradecer a presença de todo mundo que está aqui e também parabenizar vocês, até porque foi escolha própria de vocês estar aqui e querer agregar o conhecimento de vocês. Em segundo lugar, eu queria falar um pouco mais sobre a Mega Pascal. Como eu falei, eu sou o capitão do COCAR e esse é um dos eixos de pesquisa, uma das modalidades que o Mega integra. Dentre todas, a gente tem três. O COCAR, como eu falei, é o concreto colorido de alta resistência. A gente também pesquisa na parte de concreto leve, outra modalidade que é o concreto ball, e também na área de estruturas com a modalidade do APO. Essa é só um aparato geral, bem resumido, sobre o que a gente pesquisa. Porque a Mega Pascal é uma equipe, é um programa de extensão da Universidade Federal Rural de Pernambuco, e dentre as atividades que a gente faz, a principal é pesquisar. E esses são os eixos em que a gente pesquisa. Daí, tomando como base esses eixos e essa temática, a gente organizou um evento, que é o Expo Mega, que é esse que vocês estão participando agora, onde a gente vai ter como nicho principal o concreto e as tecnologias dele. A partir disso, a gente organizou um ciclo de palestras, onde durante todo o mês de junho a gente vai estar oferecendo palestras durante praticamente todo o mês, em cada semana a gente vai ter duas palestras. E a temática principal é essa. E quando vocês tiverem alguma dúvida sobre qual vai ser o próximo tema, eu peço que, por favor, vocês sigam o nosso Instagram, o nosso Facebook, nossas redes sociais, onde a gente vai ficar atualizando vocês sobre essas temáticas. Hoje, especificamente, para começar e muito bem o nosso evento, a gente vai ter a palestra sobre reuso de efluentes domésticos em concreto, onde o professor Rafael Melo, que atualmente é docente do Instituto Federal do Rio Grande do Norte, vai palestrar sobre. Então, agora eu gostaria de passar a palavra para o mesmo, para que ele possa se apresentar melhor e começar a sua palestra. Boa palestra a todos. E o professor Rafael é com o senhor agora. Olá, boa tarde, pessoal. É um prazer tá participando aqui desse evento, tá? O Expo Mega 2020, né? Inicialmente era um evento que ia ser presencial, né? Mas em virtude da pandemia, né? Tiveram que fazer nesse sistema, né? No sistema online. Então, assim, parabéns aos alunos, né? Parabéns aos professores que participam do grupo Mega Pascal, pela iniciativa, né? Por não deixar de lado o projeto, né? Mas mesmo assim de maneira online, né? Tá aí difundindo conhecimentos para alunos e profissionais da área, né? Então, inicialmente eu quero dar os parabéns para todos, né? Todos da equipe. Inicialmente, vou falar um pouco da minha formação, tá? Eu sou técnico em edificações, né? Pelo Cefet, né? Atualmente o IFRN. Sou graduado em Engenharia Civil, né, pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Tenho mestrado na área de Engenharia Sanitária, né, e atualmente eu sou docente no IFRN. Né. Então, assim, eu tenho uma experiência na iniciativa privada, né, na parte de execução, planejamento de obras, né, e também nas empresas públicas também, já trabalhei em empresa pública, também na parte de execução, principalmente execução de obras, né? Faz 5 anos que eu sou professor, né, do IFRN. Lá eu ministro disciplinas tanto para o curso técnico, para o curso tecnólogo. Nós temos lá um curso tecnólogo superior, né, que é a graduação em tecnologia de edifícios. E também nós temos agora o curso de engenharia, né? Então, assim, a gente ministra aulas para para vários públicos, né? E lá eu ministro disciplinas na área de materiais de construção, né? De construção civil e também disciplinas da parte ambiental, né?
sempre minhas pesquisas eu tento aliar, né, a parte ambiental, né, com a parte que envolve a parte de materiais de construção, né, novos materiais, né, materiais mais ecológicos, tá? Então, sempre nas minhas pesquisas eu tento mesclar essas duas áreas, vamos dizer assim, tá? Então, hoje eu vou trazer um pouco das pesquisas, né, que a gente desenvolve no IFRN, e o título da palestra, né, é o reuso de efluentes domésticos em concreto, tá? Então, assim, inicialmente, eu sempre falo a questão ambiental, né, nas minhas apresentações, né, antes de entrar propriamente dito na questão do novo material, né, que a gente tá pesquisando, né. Por quê, né? Por que falar da questão ambiental inicialmente, né? A gente sabe muito bem que a construção civil gera bastantes resíduos, né? Muito resíduo. A todo momento a gente demanda por matéria-prima, né? E no seu processo produtivo, né? Em qualquer processo, em qualquer método construtivo, em qualquer processo produtivo de um material, né? A gente tem geração de resíduos. E é importante a gente dar uma destinação, né, final para esse resíduo, né, de forma ambientalmente correta, ou reciclar esse resíduo, ou reutilizar esse resíduo, né? Então, hoje a gente está passando por uma pandemia mundial, né? E alguns estudiosos, alguns empresários, né, alguns apontam um ponto positivo, vamos dizer assim, para a pandemia, pela a questão ambiental, seria um ponto positivo em relação às empresas, né, que vão adotar no seu ciclo produtivo, no seu processo produtivo da empresa, né, práticas ambientais sustentáveis, né? Então, o que espera é que após a pandemia a gente tenha a questão ambiental em foco, né? A questão da gestão ambiental empresarial, né? Então, assim, não adianta também a gente adotar medidas práticas ambientais individuais, né? Se empresas, né, não estão colocando no seu processo, né, práticas ambientais também, né, nos seus produtos. Tá? Então, a construção civil não é diferente, né? Não é diferente. Nós que trabalhamos na área, né, vocês que vão atuar na área de construção, vocês devem ficar atentos, né, a essa questão ambiental, tá? E nessa palestra eu vou, né, focar nessa parte de reuso, né, a importância, né, do reuso da água, tá? Então aí a gente traz um dado, né, que no Brasil o consumo de agregados naturais somente na produção de concreto e argamassa é em torno aí de 220 milhões de toneladas, né? Então a construção civil ele é considerado o maior consumidor de recursos naturais, né? Desde né, a produção de cimento, né? A gente sabe como é que é a produção de cimento, né? Quais são as matérias-primas que são utilizadas, né? Fabricação de tijolos, né? De telhas, né? Enfim, todo o processo produtivo de algum material da construção civil, né? Vem a gerar algum tipo de resíduo. Nesse outro slide, eu falo um pouco da construção civil e o desenvolvimento sustentável, né? Então, assim, os pilares do desenvolvimento sustentável, né, são, né, a gente tem o tripé, né? Esse tripé do desenvolvimento sustentável seria o quê? A questão ambiental, né? A questão social e a questão econômica. Então, essas três vertentes, elas devem estar unidas, né? Para que qualquer produto, qualquer processo, ele venha a ser sustentável, certo? Então, deve haver um equilíbrio, né, entre esse tripé, né? A gente não pode priorizar a parte econômica, ou priorizar a parte ambiental, ou priorizar a parte social. Não, a gente tem que tentar, né, ter um equilíbrio dessas três vertentes aí, né? Não é fácil, né? A gente sabe que não é fácil, mas a gente deve procurar, sim, obter esse equilíbrio, né? E aí eu falo alguns caminhos, né, do desenvolvimento sustentável na construção civil. Aqui são alguns, né? A gente tem inúmeros, né? Então a gente tem já práticas de reuso de água em edifícios, né? No Brasil, né? Nós temos já edifícios que são planejados para ter reuso de água, né? Reuso de água de chuva, né? Reuso de esgoto, tá?
um simples projeto, né, que a gente venha a ter uma iluminação e uma ventilação natural, né, a gente já percebe uma economia de energia, por exemplo. Então, é um outro, né, caminho, né, sustentável, né, de uma edificação. Outro caminho seria o quê? A questão de reuso e reciclagem de resíduos, né? Então, a gente já observa, né, diversas empresas trabalhando com a parte de reciclagem de resíduos, né, na construção civil. Né? Então, por exemplo, aqui no estado do Rio Grande do Norte, e também eu conheço uma empresa aí em Pernambuco, que eles reciclam o RCD, né, que é o resíduo de construção e demolição. Então, esses resíduos, eles são recicláveis, né, e geram agregados artificiais. E esses agregados artificiais, eles estão sendo muito utilizados hoje em base, né, subbase, né, de rodovias, com características fantásticas, né, características mecânicas muito boas. Então, a gente já tem diversas estradas, né, rodovias, feitas, né, com esse agregado reciclado. Então, ao invés desse resíduo, né, que é uma grande quantidade de RCD gerado, né, nas construções, ao invés de estar sendo depositado em um terreno baldio, né, em um lixão, a gente está dando uma destinação correta, né? Então, sempre quando eu falo, a gente tem que avaliar a questão da sustentabilidade do material, mas também a questão da resistência, né, desse material. Resistência, durabilidade. Tá? O outro item seria a racionalização, né? E consiste basicamente em você tentar padronizar, né, um método, né? E essa padronização ela venha a obter diminuição de custos, né? Mas que você tenha um produto de boa qualidade. Tá? Nesse próximo slide, falar um pouquinho do panorama, né, da gestão ambiental na construção. Então, assim, a gente percebe, ó, o Brasil desperdiça cerca de 8 bilhões de reais por ano por não reciclar os materiais adequadamente, né? Então, assim, é uma quantidade, né, de dinheiro, né, jogado fora, né? Então, a gente pode sim, apesar da gente ter né, esse desperdício de 8 bilhões de reais, mas a gente vê como uma ótima oportunidade para reaproveitar, né, esses resíduos. Né? Consequentemente, esses resíduos, a maioria se tratar em relação a peso, né, a massa, com certeza são resíduos de construção e demolição. Né? E a gente já tem várias pesquisas e já na prática, né, a utilização desses resíduos, né, desses agregados artificiais, né, agregados reciclados. Tá? E existe uma resolução do CONAMA. Né? Essa resolução do CONAMA, ela traz, né, ela define responsabilidades, né, da gestão dos resíduos da construção civil. Tá? Então, assim, hoje, muitas prefeituras, né, muitos governos também de estado, né, já têm uma política de gestão de resíduos sólidos. E dentro dessa política, há uma necessidade de, quando licenciar uma obra, né, ao a gente licenciar uma obra, ter um plano de gerenciamento de resíduos de construção civil. Né, é de extrema importância. Então, já várias prefeituras já cobram, né, do construtor esse plano. Né? O que seria esse plano? Né? Um plano de gerenciamento de resíduos. Né? Esse plano de gerenciamento de resíduos, né, de construção civil, ele, falar assim de maneira geral, né, ele faz uma classificação, né, dos tipos de resíduos gerados, né, que irá ser gerado na construção, faz uma estimativa, né, faz um quantitativo de cada material desse, né, e dá uma destinação, né, final para cada tipo de material. Né. Então, alguns materiais, né, vão conseguir ser, né, reutilizados na própria obra. Outros materiais, né, podem ser reciclados e ser utilizados na obra, ou ser reciclados e ser utilizados para outro fim. Né? E alguns materiais que a gente não vai conseguir, né, reciclar nem reutilizar. Né? E aí a gente vai ter que dar uma destinação final.
mas uma destinação final, né, adequada, tá? Então, é importante a gente da construção saber, né, a importância, né, não só do licenciamento daquele licenciamento urbanístico, né, mas também a questão da importância do licenciamento ambiental, né? E a gente que está inserido na construção, né, nossos profissionais, a gente tem que saber, né, de um pouco dessas leis, né, conhecer, né, essas leis ambientais, né, que cada prefeitura, né, cada governo, né, atua de forma diferente, tá? Então aí eu faço uma pergunta, né, qual é o material mais utilizado, né? Não precisa vocês responderem, tá? Que tem a opção aí para responder, né? Mas o material mais utilizado na construção civil, né, é o concreto, né? E aí, os componentes do concreto, né? A gente tem o cimento, a gente tem os agregados, né? A gente tem a água, tá? Possivelmente pode ter um aditivo, né? E etc. Então, assim, esses componentes do concreto, né? Já tem muitas pesquisas que tentam esse elemento constituinte, inclusive, né? Adicionar o outro componente. Então, a gente tem pesquisas na parte que envolve, né? A gente tem aí pesquisas como a utilização da casca de arroz, de resíduos da açúcar, né? Então, tem vários resíduos que estão sendo testados, né, com a finalidade de trazer a resistência métrica, boa durabilidade, né? E em questão esses resíduos serem produzidos, né, de maneira que venha, né, ter uma economia na quantidade de cimento, né? A gente sabe que o cimento, para ser gerado, tem uma degradação ambiental, né, considerada. Né? Tem a questão de argila, de calcário, né? Tem a questão dos gases, né, que são emitidos, etc. Mesma coisa os agregados, né? Então, assim, também tem muitas pesquisas, né? E até já na prática realmente já desenvolvem obras já com a aplicação de agregados reciclados, né? Como eu já falei para vocês, obras em rodovias, em leitos, subleitos, né? Utilizando agregados reciclados. E o que eu estou trazendo nessa pesquisa é a substituição da água potável, né? Então a tendência, né, a nossa pesquisa aqui é o que é a substituição da água potável, né, pelo efluente. Aí essas pesquisas que a gente está trabalhando é um efluente doméstico, né? É um efluente com característica doméstica, não é um efluente industrial, né? Um efluente, sei lá, de uma indústria de tecido, né? Por exemplo, matadouro, né? Não, é um efluente com características domésticas. Só que a gente tem uma vazão muito grande, né? De esgoto doméstico, né? Que é o esgoto produzido, né, pelas pessoas, tá? Então, essa palestra hoje a gente vai concentrar, né, na substituição da água potável, né, pelo efluente tratado, né, lembrando, esse efluente ele passa por um tratamento, né, e esse efluente tem características domésticas, tá bom? Então, ó, a gente tem aí essa questão, a construção civil, né, como eu falei, o concreto é o material mais utilizado, né, e, consequentemente, dentro do concreto a gente tem uma porção de água, né, um volume de água muito grande, né, então aí eu trago esse dado, né, é uma usina que produz, por exemplo, 500 metros cúbicos por dia de concreto, né, considerando aí um consumo médio de 200 litros de água por metro cúbico de concreto, né, a gente consome, né, essa quantidade aí, ó, de 10 mil litros de água por dia, né. Então, imagina aí quanto de água, né, não é consumido, né, numa fábrica de concreto, né? É uma quantidade muito grande, né? Então, a gente traz essa ideia de reuso de efluente em substituição, né, da água, né? E por que, né, fazer o reuso da água na construção civil, né? Porque essa preocupação, né, do reuso, né? O que acontece, pessoal? O consumo de água, ele gera impactos, né, ambientais, sociais e econômicos, né? Qual é o país, né, que consegue se desenvolver, né, economicamente falando, né, sem água? Né? Não tem nenhum país, não tem nenhuma nação que consegue ter esse desenvolvimento econômico, né, sem água, né? Eu desconheço. O consumo de água também traz impactos para a sociedade, né? Nós precisamos de água para beber, para cozinhar, né?
Enfim, né, a sociedade precisa de água, né, para sobreviver. Tem a questão ambiental, né, do mesmo jeito. A gente tem os ecossistemas aquáticos que necessitam de água, né, eles dependem, né, da água, né, para sobreviver. Né? Então, o consumo de água tem impactos diretamente na questão ambiental, na questão da sociedade e também na questão econômica. Né? Então, assim, se, né, o consumo de água a cada dia, né, só aumenta, né, a população mundial aumenta, né, a questão da indústria, né, aumenta, a gente tem que adotar medidas mitigadoras. Né? O que seriam essas medidas mitigadoras? São medidas para tentar amenizar, né, esse consumo de água, tá? Tentar amenizar esse consumo de água, para esse impacto, né, nos mananciais, tanto nos mananciais superficiais, né, lagoas, açudes, rios, também nos mananciais subterrâneos, né, o lençol freático, o lençol confinado. Então, essas mitigadoras, né, que são medidas que tentam minimizar os impactos ambientais, elas é de extrema importância. Né? E a gente verifica que o reuso de água é uma medida mitigadora importantíssima. Né? É uma medida que vem a ajudar, né, a esse impacto, né, na água, né, não ser tão grande. Tá? Só para ter uma ideia, hoje em São Paulo, né, São Paulo, assim, é a Sabesp que sai na frente, né, em relação a reuso de água de efluentes, né, é o estado que está mais na frente com a vazão de reuso de água. Lá a gente tem empresas, né, já se instalando ao lado de ETs, de estação de tratamento. Seu processo produtivo, muitas vezes, não é necessário uma água com condições de potabilidade. Né? É necessário uma água, né? Mas essa água necessariamente tem uma característica de ser potável. Então, muitas empresas, né? Por exemplo, empresas que trabalham com roupas, né? Com malhas, com tecidos, né? Celulose, né? Também fabricação de papel, estão se instalando de forma estratégica no entorno de ETs, né? De estações de tratamento de esgoto. Por quê? Porque ali você tem um efluente de boa qualidade, né? E de forma bem mais barata do que a água potável, e aí você consegue, né, economizar bastante, né, os custos, tá? Então, por isso que a gente vê essa questão do reuso da água como uma boa medida mitigadora. Né? A gente tem pesquisas, a gente já tem também na prática, né, utilização de reuso de água na construção. Né? Aí eu trouxe 2 exemplos, né? A utilização de água de lavagem de caminhões betoneiras. Então, tem algumas empresas que, para lavar, né, o caminhão betoneira, eles reaproveitam essa água, né? Essa água passa por um processo passa por vários tanques, né, que tem a finalidade de decantar um material mais particulado e tentar sair uma água com uma melhor qualidade, né, e reaproveitar no processo produtivo. Né? Já tem empresas que trabalham já com isso. Também já tem pesquisas que trabalham com reuso de esgoto tratado em tijolos para alvenaria de vedação. Né? Eu vou citar aqui um exemplo, onde eu trabalhei um tempo na UFRN, na Universidade Federal, e lá estavam fazendo o sistema de esgotamento sanitário da universidade. Então a gente necessitou o quê? Né, a gente tem muita escavação e depois a gente precisa reaterrar as valas, né? Então esse reaterro, a compactação dessas valas eram feitas com esgoto tratado. Né? Então a gente então não era utilizado água potável para a compactação das valas, e sim esgoto tratado. Né? Então na prática eu pude, né, vivenciar isso, né? Essa importância, né, de reuso. Aqui, vou trazer um pouco de vocês, já iniciando aí a parte das minhas pesquisas, né? Então, eu participo de um grupo de pesquisa que é do IFRN, né? São alguns professores lá da Diretoria de Construção Civil, né? Aqui do campus Natal, e o grupo de pesquisa é qualidade e produtividade no setor da construção civil. Aí são 3 pesquisas, né? São as pesquisas que estão mais assim, mais adiantadas, né? Então, uma pesquisa, essa que está em preto, né, em letrinhas pretas, é o reaproveitamento de água de chuva na fabricação de concreto. Então, o objetivo realmente é reaproveitar a água de chuva na fabricação de concreto, né, a água de chuva que é uma água de extrema qualidade, né, claro,
A água de chuva, em centros muito urbanos, né, a água de chuva em São Paulo, né? A água de chuva em São Paulo realmente tem uma característica diferenciada, né? Se eu for pegar uma água de chuva de uma zona rural, por exemplo, né? A água de chuva de São Paulo é uma água ácida, né? Tem muito poluente, muito metal pesado, né? Então, assim, com certeza ia ter alguns problemas com o concreto. Mas, dependendo da região, né, a água de chuva ela tem características de água mineral, né? De água mineral, de ser uma água de uma qualidade tão boa, né? Não é à toa que quando a gente passa aí no Nordeste, aqui no Nordeste, né, na região do semiárido, a gente verifica muitas cisternas, né? E aquelas cisternas nada mais é, né, a captação de água de chuva, né, que chega no telhado da casa, e aquela água serve para beber, para cozinhar, né, para as atividades domésticas, né, da família, tá? Mas, enfim, eu não vou me deter a essa parte do reaproveitamento de água de chuva, né? Então, a palestra de hoje a gente vai se deter na parte de reuso de efluente, né, de esgoto tratado, esgoto doméstico. Então, a gente tem aí 2 projetos de pesquisa, né? O primeiro é o estudo da viabilidade técnica do reuso de efluentes por ET biológica na fabricação de concreto. Então, essa primeira pesquisa, a gente trabalha o reuso de efluente no concreto vibrado, né? No concreto convencional, né? Que é aquele concreto que há uma necessidade de adensamento, né? E esse adensamento, na maioria das vezes, nas obras, acontece por um vibrador de imersão, né? Por exemplo, né? Na maioria das vezes. E o outro projeto de pesquisa que a gente está trabalhando também é a questão, né, da análise do ataque de cloretos em concreto autoadensável com reuso de efluentes. Então, essa outra pesquisa, a gente introduz o efluente, mas não em um concreto convencional, e sim no concreto autoadensável, né, que é um concreto com características, né, diferentes do concreto vibrado, né? Então, o concreto autoadensável é aquele concreto capaz de fluir, né? De se autoadensar pelo seu peso próprio, né? Mantém uma boa homogeneidade, sem segregar, né? O concreto autoadensável é um concreto que tem umas características, por exemplo, de ter FCK, né, resistências à compressão bem elevada, né, geralmente acima de 40 MPa, né, o concreto autoadensável é muito utilizado em obras que há uma necessidade, né, de uma resistência à compressão alta ou em ambientes agressivos, né. Então, eu vou mostrar aqui para vocês hoje, né, essas 2 pesquisas, né, essas pesquisas, eu vou mostrar alguns dados, porque em virtude da pandemia, a gente teve que parar a pesquisa, né? Então, assim, alguns ensaios, né, estão para ser realizados, né? Mas a gente já tem os dados que já indica um resultado muito bom, tá? Então, a primeira pesquisa é a parte do concreto vibrado, né? E a outra pesquisa do concreto autoadensável, tá? Aqui é uma foto da estação de tratamento de esgoto da UFRN. Então, nós, né, da pesquisa, nós utilizamos esse efluente, tá? Esse efluente aí. Vou falar de maneira geral, no próximo slide eu detalho como é que é essa estação, né, de tratamento de esgoto. Mas, só para ter uma ideia, né, eu trago aí esses dados, ó, pessoal, do lado direito, os dados de DBO, né? Para quem não sabe o que é DBO, DBO é a demanda bioquímica de oxigênio. Traduzindo, nada mais é o quê? Que a carga orgânica que entra, né, em uma estação, né? A quantidade de carga orgânica, de matéria orgânica que entra. Então, a gente tem uma DBO, né, que é um parâmetro químico, que indica a entrada, né, de esgoto nessa ETA, tem uma DBO de 300 miligramas por litro. Tá? E a DBO de saída, né, que quando termina o tratamento, a gente tem uma DBO de saída de 10 miligramas por litro. Então, é uma DBO muito baixa. Né? Então, a gente verificamos o quê? Que a DBO de entrada é uma DBO característica de um efluente doméstico, né? Porque a universidade ela tem características
né, de um esgoto doméstico. Né? Nós temos lá restaurante universitário, nós temos a questão né, dos banheiros, né, copa, cozinha, esse tipo de coisa. Né? Na estação da UFRN, nós temos a coleta, né, de todo o resíduo que é produzido em laboratório, né? Resíduos líquidos, sólidos, eles são coletados, né? Então, teoricamente, para ir, o esgoto que deve para isso realmente é um esgoto de característica doméstica, tá? E a gente verifica a eficiência da estação, que é muito boa, né? Uma eficiência aí de mais de 95%, né? De remoção de carga orgânica. Então, é esse efluente que a gente utiliza na pesquisa, tá? Um efluente com características domésticas. Esse slide mostra a configuração da estação, né? Então, a gente tem aí Deixa eu só utilizar aqui a gente tem aqui, ó, o gradeamento, né? Então, aqui, esse gradeamento, que é a primeira etapa, né? Consiste em né, já está dizendo, gradeamento, né? É uma grade realmente que é colocada no início da estação para evitar a entrada de plástico, de papel, de folha, de caule, né? Que vem no esgoto, né? Esse material mais grosseiro. Então, é removido logo nessa etapa. Depois, a gente tem uma caixa de areia, né? Essa caixa de areia, quando o esgoto entra, né, nessa etapa, a tendência, né, ela é projetada de modo que aconteça uma diminuição da velocidade e a areia presente no esgoto, que é normal ter areia no esgoto, né? É normal entrar, né, na rede, né, areia por alguma manutenção, por algum vazamento, alguma coisa do tipo. Então, essa etapa aqui é uma etapa que fica retida a areia, né? É importante reter a areia, porque nessa terceira etapa aqui, né, esse número 3 aqui, representa uma estação elevatória. Então, não pode ter areia, né, nesse percurso, porque pode dar problema nas bombas, né, no sistema de bombeamento. Tá? Depois vai para o coração, eu considero o coração da estação, né, que é o valo de oxidação. Então, esse valo de oxidação é onde ocorre a degradação da matéria orgânica, né? É exatamente essa foto anterior. Essa foto anterior aqui. Ó. Show. Então, o vale de oxidação é essa etapa aí, pessoal. Ó. Então, nessa etapa, vocês podem observar que a gente tem aeradores, tá? Então, aqui, ó, a gente pode ver os aeradores, né? Aqui a gente tem um aerador, aqui a gente tem outro aerador, tá? Então, esses aeradores, eles injetam oxigênio da atmosfera para dentro da massa líquida, tá? A função, né, do aerador é essa, né? Já estava dizendo o nome. Então, nesse valo, acontece a degradação de matéria orgânica. Por quê? Né? Aqui tem inúmeras bactérias, né? O esgoto passa lá pela parte inicial e chega nessa etapa. Então, as bactérias, para sobreviver, elas precisam basicamente de duas coisas: oxigênio para respirar e alimento, né? Então, assim, oxigênio vai ter em virtude do processo de aeração, certo? Então, oxigênio elas vão ter. E a comida, né? O alimento dela, elas vão se alimentar de quê? Vão se alimentar exatamente do esgoto que está entrando, que está rico em matéria orgânica. Então, nessa etapa aí, é a etapa que exatamente ocorre a degradação da matéria orgânica, né? Aqui não dá para a gente ver, mas na parte superficial fica um monte de lodo, né? Espécie de lodo mesmo, né? E esse lodo a gente chama de lodo ativado. Por que lodo ativado? Porque esses lodos nada mais é que várias bactérias, né, juntinhas, aglutinadas, tá? Então, por isso que chama lodo ativado. É um lodo que não está morto, ele está degradando aquele esgoto que está passando, porque ali tem várias bactérias que estão juntinhas, né? E esse lodo muitas vezes só aumenta de tamanho. Por quê? Se está entrando muito esgoto com a carga orgânica muito alta, é muito bom para elas, porque elas vão se alimentando e vão se reproduzindo, né? E vão aumentando, tá? Então, de maneira geral, seria isso, tá? A parte desse reator. Depois, o que acontece? Nessa etapa 4, fica muito lodo em suspensão. Esse lodo em suspensão, ele vai para
para o decantador. O decantador, a gente tem uma velocidade basicamente zero, né? Chega num tanque. Esse tanque de decantação, né, o que chama de decantador secundário, o material, né, que esses flocos, né, quando chega nesse decantador, ele vai decantar, né? É o material mais pesado, né? Vai estar ali no ambiente parado, com a velocidade zero, basicamente, então vai decantar. Então, essa parte aqui, né, no fundo do decantador secundário, nada mais é que esse lodo, né? Então, esse lodo, esse lodo aqui, ó, ele acaba indo, esse lodo nada mais é o quê? Que realmente tem uma aglomeração de bactérias, né? E esse lodo, vem aqui, ó, para essa etapa 10, que é o leito de secagem. Então, esse leito de secagem fica a céu aberto, né? São várias são estruturas de alvenaria, né? Onde o lodo, né, fica depositado, né? Fica depositado aqui e com a ação do sol, né, vai secando e consequentemente vai batendo as bactérias, né, em virtude da insolação, né, principalmente aqui no Nordeste que é alto. Vamos lá, das 5 para 6 passa o esgoto mais limpinho, né, vamos dizer assim. Então, o esgoto sem esse lodo, porque esse lodo foi retido no decantador. Então, passa o líquido mais limpo. Mas ali ainda tem, pessoal, matéria orgânica dissolvida, né? Tem ainda matéria orgânica dissolvida. E essa matéria orgânica dissolvida, ela é retirada nesse filtro, né? Nesse filtro biológico, né? Que é um filtro onde a gente tem aqui brita, né? Brita com a graduação 4, né? Então, aqui forma um filtro biológico que tem a função de degradar essa matéria orgânica mais dissolvida. Depois, a gente vai para a etapa 7, que ocorre a cloração. Então, a outra coisa importante para o nosso trabalho, a questão do cloro, né, para o concreto. Então, assim, nessa etapa, ocorre a cloração, né? Há uma necessidade de clorar esse esgoto, né? Por quê? Porque esse esgoto, ele é utilizado para a irrigação do campo de futebol da universidade. Então, aí, ó, a gente tem aqui a 9, né? Ó, essa etapa 9. Então, é importante ter o processo de desinfecção, né, desse esgoto, porque ele serve para irrigar 2 campos de futebol na universidade. Então, como tem contato, né, com pessoas, né, as pessoas vão estar ali jogando bola, né, jogando futebol, tem a questão dos operadores do sistema de irrigação, então vai ter um contato direto com esse público. Então, por isso que tem que fazer o processo de desinfecção. E o processo de desinfecção acontece com o cloro, né? Cloro gasoso, tá? Então, essa etapa aqui é uma etapa que a gente ficou preocupado, né, na pesquisa, né, em virtude de ser um esgoto, né, e ter resíduos de cloro, tá? E aí a gente vai mostrar lá na frente alguns dados, tá, que a gente tem. Ok? Então, esse slide foi mais para mostrar mesmo a questão da característica da ET, né? Todo o processo, né, de tratamento do esgoto, né? E a gente trazer essa característica de um esgoto com uma característica muito boa, tá? Muito boa mesmo. Eu vou mostrar até aqui uma foto que retrata, né, água potável com um efluente tratado. Então, pessoal, o objetivo, né, o objetivo dessas pesquisas, né, que a gente desenvolve é propor o reuso de efluente tratado para água de amassamento na produção de concreto, né, e analisar o comportamento do concreto ecológico em relação ao concreto convencional, né, obtendo dados acerca da resistência e também dados acerca da durabilidade, né. Então, o nosso objetivo é esse, né? É a gente né, procurar reaproveitar esse efluente, mas obtendo bons dados de resistência e durabilidade. Justificativa das pesquisas, né? Então, a proposta do reaproveitamento do efluente tratado, né, de uma ET biológica, dado o alto consumo de água potável na fabricação de concreto, traz um importante papel de controle ambiental, né, aliado a uma água residuária de boa qualidade, que poderá trazer bons resultados mecânicos ao concreto, né? Então, assim, por que a gente pensou, né, em pesquisar o efluente em concreto, né? Porque a gente sabe que existem muitos efluentes com características muito boas,
né? Então, por que não aproveitar esse efluente no concreto, tá? Aqui são a metodologia, né? A nossa metodologia nas pesquisas se resume, primeiro, inicialmente, em analisar as características do efluente, né? E comparar esse efluente de acordo com os parâmetros mínimos que tem na NBR 15.900, que é a NBR que trata exatamente da água de amassamento, né? Outra questão é o enquadramento dessa água. Por quê? Porque, de acordo com a NBR, a água ela pode se enquadrar para uso em concreto armado, concreto protendido ou concreto não estrutural, né? Então, e essa classificação é baseada exatamente nos níveis de cloreto, né? Então, essa norma traz isso, traz essa classificação, né? Traz essa exigência mínima do nível de cloreto para cada tipo de concreto, né? Então, por isso que é importante a gente analisar a qualidade do efluente, né? A gente também faz os ensaios físicos, né, dos elementos constituintes do concreto, né? Os ensaios nos agregados, no cimento, enfim. E a gente tem aí a questão da análise, né, das características físicas e mecânicas do concreto, né? Então, a gente tenta aí trazer tanto os dados de resistência mecânica, mas também dados que indicam a durabilidade, né, daquele concreto, né? A gente avaliar esse concreto aí ao longo de vários anos, tá? Ok? Então essa foto aí mostra, aí são os primeiros alunos, né, dessa pesquisa, né? A gente hoje atualmente tem outros, aí foram os primeiros, né? Então do lado esquerdo, né, a gente tem aí, ó, o efluente, né? E do lado direito a gente tem água potável, né? Então assim, a gente vendo aí, né, a gente consegue verificar a questão pela tonalidade, né? Que né, às vezes quando a pessoa pensa, esgoto é uma coisa escura, né, coisa altamente poluída, mas esgoto tratado, vocês estão vendo aí, né, a qualidade, ó, pela cor, a gente já tem uma tendência, né, do nível, né, de qualidade desse efluente. Então, esse é o efluente final, tá? Aqui a gente tem, pessoal, os dados desse efluente que a gente trabalha, tá? Então, esses dados, né, eles foram comparados com os requisitos da NBR 15.900. Então, nessa última coluna, né, na última coluna aqui, ó, a gente tem os limites permissíveis, né, de cada componente. Esses componentes aqui, né, a primeira coluna, são os componentes, né, que tem na norma, né? Então, a norma fala o quê? Que para cloretos, a gente deve ter um limite para concreto proteínido de 500 miligramas por litro, né? Para concreto armado, 1.000, tá? Para pH, né, alcalis, e assim sucessivamente, tá? Então, a gente verifica aí, pessoal, que os níveis de cloreto na ET, né, foram baixos, né? Então, assim, lá eles colocam uma concentração de 2 miligramas por litro, né, naquele efluente final para matar bactérias, vírus, etc. Né? E é importante a gente saber esse nível de cloreto, né, na ET. E aí tá se enquadrando, tá? O máximo permitido é 500, né? Tá aqui, ó, a concreto protendido. E a gente tem 121, tá? Então, essa coluna aqui, né, a terceira coluna, a gente tem exatamente os padrões do efluente, né? Nessa quarta coluna, a gente tem os padrões de água potável, né? Que é a água que a concessionária, no caso aqui do estado, é a Caerne que nos fornece. Então, o pH, né? O pH foi 7,2, né? O limite o limite permissível é maior que 5, né? O alcalis, né? O alcalis também é importante ter esse limite, né, na água em virtude da reação álcali agregado, né? Então, por isso que também tem esse limite permissível e também deu um valor baixo, né? 141. Claro, comparando com a água, né? A água deu 4,58, muito baixo. Mas o álcalis ainda se enquadra, né? Os níveis de álcalis se enquadram dentro do permitido. Nitrato e fosfato e sulfato, né, que são sais, né, também podem provocar processos corrosivos no concreto. Então, por isso que também estão nessa norma, né? Mas todos deu abaixo, né?
Aí, óleos e graxas, açúcar, detergente, né? Que são materiais orgânicos. Então, também a gente deve ter baixos valores. E também todos se enquadraram dentro do limite permissível da norma 15.900. Sólidos totais, né? Sólidos totais é uma indicação de matéria orgânica ainda, né? Porque sólido total é tipo a soma de um sólido suspenso e um sólido dissolvido. Então, é importante também ter um limite, né? Porque é uma indicação se tem muita matéria orgânica. Cor, né? Então, a cor também. A cor é uma indicação indireta da matéria orgânica. Se tiver muita cor, indica que, geralmente, né? Que tem matéria orgânica aí. Mas aí a cor, né? Vocês verificam aí, e até na foto anterior vocês verificaram, né? Considerado como incolor, tá? Tem a questão do chumbo também, tem esse limite de 100, né? A norma, né? O metal, né? Tem algumas pesquisas iniciais que falam essa questão dos metais, que podem trazer algum efeito expansivo concreto, mas são pesquisas não tão avançadas, mas também a norma traz também esse parâmetro, tá? Então, assim, vocês percebem que os resultados em relação à qualidade do efluente é muito bom, né? E se enquadra perfeitamente na norma, né? Na norma de amassamento de água para concreto, né? Porém, a gente não pode ficar somente, né, na avaliação do efluente. Nós temos que fazer o quê? Ensaiar esse concreto, né? Nós temos que fazer ensaios físicos, né? Ensaios químicos, mecânicos, né? No concreto, tá? Então, é importante a gente fazer. Então, aqui a gente já tem alguns dados, né, dessas pesquisas, mostrando esses dados, tá, pessoal? Então, vamos lá. Só aqui essas fotos mostram, né, aqui do lado esquerdo, os campos de prova, né, campos de prova de 10 por 20, é o concreto vibrado, né, do lado esquerdo. Aqui do lado direito a gente tem aqui os campos de prova de concreto autoadensável, né, produzido com essa fase aqui exatamente na hora que está enchendo com concreto, né, efluente. Então, como eu falei para vocês, aqui eu vou mostrar alguns dados de concreto vibrado e o concreto autoadensável, né? Então, iniciando, eu vou trazer logo alguns dados da pesquisa que envolve o concreto vibrado, tá? Então, aí a gente fez um ensaio inicial, que é o ensaio de início e fim de pega do cimento, né? A gente já avaliar se esse efluente ele vai interferir nas reações de hidratação do cimento, né? E a gente pode verificar que tanto o início de pega quanto o fim de pega foi praticamente igual, tá? A gente tem aí, ó, essas barras vermelhas, né, indicam que o concreto com efluente teve uma pega mais rápida, né, do que o traço de referência, que é o traço com água potável, tá? Tem essa diferença aí. Mas essa diferença é muito pequena, tá, pessoal? É importante em toda pesquisa a gente fazer alguns testes estatísticos, né? E um deles é verificar se há diferença estatística, né, entre esses dados, né? Então, a gente verificou, né, esse P aqui maior que 0,05 indica o quê? Que não teve diferença estatística entre esses tempos, né? Não teve. Então, são estatisticamente iguais, né? Então, a gente tem essa diferença muito pouca e não foi considerada uma diferença estatística, né? Então, pode ser considerado, sim, tempos iguais, né? Teve essa diferença, mas muito pouco. Agora, sim, essa diferença pouca, a gente está avaliando num tempo pequeno, né? Só até ali o início da solidificação do concreto, né? Depois, né, o início e o fim de pega mostra exatamente esse ensaio até o início da solidificação, né? Então a gente não viu diferença, tá? Aqui a gente traz para vocês dados de resistência à compressão, né? Resistência à compressão do concreto vibrado. Então, em azul, a gente tem o traço de referência, que é com água potável.
né? E em vermelho, o traço com efluente. Então, a gente pode observar que tanto o rompimento dos corpos de prova com 3, 7 e 28 dias, a gente teve diferenças, né, de resistências e diferenças significativas, né? Então, esse pezinho aqui, P menor que 0,05, né, na parte aí superior direita, indica que teve sim diferença estatística entre esses dados. Então, assim, foi uma coisa que a gente não esperava, né? A gente não esperava que a resistência à compressão com o concreto, né, um concreto com efluente fosse maior e de forma significativa, né? A gente tem aí uns 28 dias, ó, uma média de 28,8 com água potável, né, e 33,7 com efluente, né? Então foi um valor, uma média, né, bem superior, né? Esse traço que ele foi dimensionado para um FCK de 25 MPa e um abatimento, né, o slump de 80 milímetros, né? A gente não teve alteração de abatimento, né? O abatimento ele foi igual para os dois traços, né? Mas a gente verificou aí que a resistência à compressão né, ao longo dos dias ela foi tendo diferença e teve diferença sim significativa, né? E aí a gente, né, se perguntou, né, por que esse motivo, né? Por que aconteceu isso, né? E assim, alguns autores, né, algumas literaturas mostram que a presença, né, dessa matéria orgânica dissolvida, porque a gente sabe que ainda há matéria orgânica nesse efluente. Pouca, mas há. E a matéria orgânica, né, dissolvida, não é matéria orgânica em suspensão, né? Então, essa matéria orgânica dissolvida, ela funciona como se fosse um aditivo aglutinador, né? Um aditivo aglutinador, que faz com que tenha um concreto mais firme, né? E um concreto mais resistente, né? É como se fosse um aditivo natural, né? Então, algumas pesquisas mostram que teores de matéria orgânica, claro, em baixas concentrações, né? Traz essa característica, né? Dele ser tipo um aditivo natural que trabalhe como se fosse um aditivo aglutinador, né? Fazendo com que os materiais constituintes do concreto ele fique de forma mais firme e, consequentemente, aumente a resistência, tá? Mas, assim, essa pesquisa, né, a gente parou aí, né, em virtude, né, da crise sanitária, mas a gente vai retomar, e aí a gente vai fazer outros ensaios, né, vai fazer ensaios ensaios de durabilidade, né, que na outra pesquisa já vou mostrar alguns dados, né, mas também ensaios para avaliar a microestrutura do concreto, né, por exemplo, o MEV, né, que é um ensaio que a gente consegue verificar essa microestrutura do concreto, né? Nós vamos fazer, né? Para corroborar, né? Essas tendências que a literatura traz, tá? Mas a leitura inicial que a gente traz seria essa, tá bom? Então, assim, os dados que eu vou trazer para você de concreto vibrado, né? Seriam esses, né? Mas a outra pesquisa que eu vou mostrar a partir de agora, que é com concreto autoadensável, a gente tem mais dados, tá? Mas, só retomando, a gente consegue verificar, pessoal, assim, com os dados iniciais desse concreto vibrado, que nós esperávamos que a resistência seria uma resistência boa, né, em virtude da qualidade do efluente ser bom, né? Mas a gente não esperava esses dados de resistência tão altos, né? Comparados com a água potável. Tá? Então, nós vamos ainda fazer outros ensaios, né? Para fechar melhor, né? Essa discussão, né, referente a esse concreto ecológico. Tá? Os próximos resultados que eu vou trazer é referente ao concreto autoadensável, né? Então, eu já falei, né, o que é o concreto autoadensável, né? Muitos já conhecem, né? Aquele concreto que não há necessidade de se vibrar, ele tem um poder de se autoadensar, né? Em virtude do seu peso próprio. O concreto autoadensável, uma característica, né, de dosagem é o quê? É um elevado teor de cimento. O concreto convencional, vibrado, a gente utiliza em torno de 300 quilos por metro cúbico de concreto. 300 quilos de cimento por metro cúbico de concreto. No concreto autodensável,
já parte aí para 450, né? Então, a gente tem uma elevação, um teor de cimento muito mais alto. Né? Consequentemente, se eu tenho um teor de cimento muito mais alto, a gente precisa de quê? De mais material fino, né? Então, assim, uma característica do concreto autodensável é exatamente o teor de finos alto, tá? E outra característica é o quê? No processo de dosagem, é a questão do uso de superplastificantes, né? De aditivos superplastificantes. Então, essa é uma característica de dosagem do concreto autodensável, né? Comparado com o concreto vibrado, né? Alto teor de cimento, alto teor de finos, né? De agregados, de agregado miúdo, né? E tem agregado graúdo, tem, mas em menor proporção e o diâmetro máximo, né, não tão alto. Então, a gente decidiu, né, nessa outra pesquisa, aplicar, né, o efluente nesse tipo de concreto. Né? Então, tirar toda a água potável e colocar o efluente tratado. Tá? Então, aqui a gente tem alguns, né, resultados dessa pesquisa. Tá bom? Então, para iniciar, eu coloco aí um dado, né, do concreto fresco, né, do concreto mole. Então, a gente tem aí, ó, pessoal, esse primeiro, né, a primeira foto mostra, essa primeira foto aí mostra o slump, né, do concreto autoadensável com efluente, tá? Então, o concreto autoadensável com efluente, pessoal, vocês podem observar nessa coluna aí, né, laranja, deu aí em torno de 550 milímetros, né, de espalhamento. Né? Então, o diâmetro médio, né, o diâmetro médio que a gente verificou com efluente não chegou nem a 600 milímetros. Tá? Já o concreto, né, autoadensável, né, convencional, né, o de referência, que utiliza água potável, né, que é essa foto de baixo, teve um espalhamento muito maior. Né? Teve um espalhamento aí em torno de 800 milímetros. Né? Então, a gente já verifica, né, foi o mesmo traço, né, mesma quantidade de aditivo, né, enfim, a mesma dosagem, né? A gente até introduziu um pouco durante a pesquisa, a gente até introduziu um pouco de aditivo a mais, para ver se ele espalhava mais, sabe, pessoal? A gente adicionou ainda, vou até fazer essa correção, a gente adicionou ainda em torno de uns 20% a mais de aditivo no concreto com efluente, para ver se melhorava esse espalhamento, né? E não teve basicamente nenhuma melhora, tá? Então, assim, é um dado curioso, né? Esse dado né, de espalhamento, né, de abatimento do concreto. Então, assim, um concreto com efluente, ele não chega nem a 600 milímetros, né? Porque a literatura diz que concreto autodensável deve ser um concreto que tenha um abatimento maior que 600 milímetros. Não chegou nem a isso, né? E aí a gente foi pesquisar, né, o motivo. Por quê? E aí a gente encontrou que o cloro, né, presente no efluente né, inibe um pouco a ação do superplastificante. Tá? Então, esse foi o motivo, né, da questão do efluente, ele não tem um espalhamento desejável comparado com o concreto com água potável. Tá? Então, para isso, a gente já está pensando aí em futuras pesquisas, futuros testes, né, avaliar, fazer uma curva, né, de espalhamento, de abatimento do concreto, comparando com o teor de cloro na água, né? Então, aquela água, ao longo dos dias, né, a gente agitando a água e mesmo evaporando, o cloro vai embora, né? Então, a gente vai fazer, sim, futuramente, testes que comparam exatamente o teor de cloro com esse nível de abatimento, né? Porque aí é de extrema importância a gente fazer isso, né? Para a gente realmente ter um concreto, né, com características de autoadensável, né? A principal característica do concreto autoadensável é essa, é a questão dele se acomodar perfeitamente sem segregar, né? De forma com seu peso próprio, né? E aí a gente teve esse probleminha, né? Em relação ao abatimento. Então, vamos passar aqui para o próximo slide.
O próximo slide, pessoal, a gente tem um dado de... vou botar aqui a imagem. A gente tem aqui os resultados referentes ao ensaio de ultrassom. Então, nós fizemos alguns estudos, né, alguns ensaios não destrutivos, tá? Então, esses ensaios não destrutivos, um deles é a questão do ultrassom, né? Então, assim, esse ensaio de ultrassom, ele atesta a qualidade do material, né? Ele atesta muito bem a qualidade do material. Ele tem uma boa correlação com a resistência mecânica, né? Por quê? Porque ele vai nos dizer a uniformidade do concreto, certo? A uniformidade, a integridade do concreto. Então, é um ensaio importante que tem uma boa correlação com a resistência mecânica. Então, a gente verifica que deu valores aí, ó. A gente fez esse ensaio com 7 dias, né? E com 28 dias. E a gente verifica com 28 dias com valores acima de 4.500 metros por segundo. Então, essa velocidade é uma velocidade muito boa. É considerado velocidades excelentes, né? Excelentes, né? Indicando o quê? Que existe realmente uma boa uniformidade do concreto, né? E também, pessoal, apesar da gente verificar aí que esse gráfico mostra, né, a curva azul, né, com água potável, né, tá mais alta, né, ser dados maiores, mas também não teve diferença estatística, tá? Porque a gente verifica aí uma média aos 28 dias em torno de 4.800 e com efluente em torno aí de 4.000, né, 780. Então, aplicando o teste estatístico, não teve diferença estatística em relação a esses dados, tá? Então, assim, são dados que já remetem uma boa integridade do concreto, né, com o uso de efluentes. Então, é um dado muito positivo. Esse outro ensaio é um ensaio de resistividade elétrica, né? Então, assim, os dados de resistividade elétrica, né, já está dizendo, é um dado, né, que nos diz, né, a capacidade do concreto resistir eletricamente, né? E aí a gente observa também que os dados também são bem parecidos, né? A gente teve aí, aos 28 dias uma média de 17,2, né, de resistividade, e, né, no caso com efluente, e com água potável 14,5. Também não teve diferença estatística, tá, pessoal? Então, são considerados estatisticamente iguais, né, esses níveis de resistividade. E a resistividade, ela é uma boa indicação, assim, quanto à resistência, né, do concreto ao movimento de íons, né? Ela tem uma boa correlação, resistividade, né, com corrosão, tá? E a literatura também mostra que valores acima de 10, né, de resistividade, a gente considera uma resistividade boa, né? Valores acima de 10. Então, a gente também, em relação a esse tipo de ensaio, né, que indiretamente mostra algumas características aí de durabilidade do concreto, também uma característica boa, né, em relação à resistividade. Esse próximo ensaio é em relação à absorção por capilaridade, né? Então, esse ensaio de absorção por capilaridade, né, é um ensaio que permite avaliar, né, a capilaridade do concreto, né, e evitar a percolação de água pelos poros. Então, assim, a gente observa as duas curvas, que são curvas que andam praticamente iguais, né, uma sobreposta, né, à outra. Então, fizemos esse ensaio, né, após os 28 dias, né? Então, após os 28 dias, essas amostras foram para a estufa, né? Passaram lá 3 dias e depois a gente fez esses ensaios, né? Com 3 horas, né? 6 horas, 24 horas, 48 horas e 72 horas, tá? E a gente pôde verificar que, basicamente, tem valores, né, bem parecidos, né? Da absorção por capilaridade, tanto do efluente como da água potável. Então, também é um ensaio, né, não destrutivo, também muito bom, porque já indica, né, essa capacidade de evitar, né, de evitar a percolação de água
pelos poros do concreto, né? Então, assim, é uma forma indireta, né? É uma forma indireta da gente avaliar a qualidade, né, do concreto. Né? São dados também muito bons, né? Então, tanto de ultrassom como de resistividade, também de absorção. Então, para finalizar, a gente tem esse dado de resistência à compressão. Né? Então, já de resistência à compressão, a gente pode verificar também que aos 7 dias a gente tem um pouco maior, né, a resistência à compressão com o uso de efluente, mas depois aos 28 dias já há uma queda. Mas do mesmo jeito que eu falo para vocês, tem que aplicar um teste estatístico para avaliar exatamente o P de diferença estatística. E não, né, a gente teve um P maior que 0,05, então P de diferença estatística. Né? Então isso é bom. Mas é bom que a gente conseguiu ver aí, né, a partir dos ensaios não destrutivos, né, de ultrassom, de resistividade, né, de absorção por capilaridade, que eram dados muito parecidos com a água potável, né? E isso vai influenciar, esses outros dados, influencia na resistência à compressão também, né? Então a gente pode verificar aí primeiras muito parecidas, né, desses tipos de efluentes. Assim, até agora, a gente tem esses ensaios que foram realizados, né, mas a gente vai realizar outros ensaios, né? Lá aqui a gente tem um laboratório de durabilidade, que são os próximos ensaios que a gente vai fazer, né? E eu trago aqui, né, as próximas etapas da pesquisa, né? Então, as próximas etapas da pesquisa é exatamente avaliar questões de durabilidade. Então, o ensaio que a gente vai fazer, né, com certeza, né, acabando tudo isso, né, voltando à vida normal, a gente vai fazer esse ensaio de ataque ao concreto por íons cloretos. Então, a gente vai avaliar os íons cloretos, a gente vai deixar esse concreto, né, imerso numa solução de cloreto de sódio, né, 15%, um ensaio que nós fazemos aqui no laboratório de durabilidade. Então, a gente vai avaliar o ataque por íons cloretos nesse concreto. Né? E vamos avaliar como é que comporta esses íons cloretos, né, o ataque nesse concreto. É importante, porque o cloreto, né, pessoal, e a carbonatação são dois elementos que provocam uma patologia muito presente no concreto, que é a questão do corrão, né? Então, tanto o cloreto como a carbonatação são parâmetros de durabilidade importantes que devem ser avaliados, né? Porque eles nos vão dar, né, essa questão da durabilidade do concreto, né? A questão da uma característica a gente avalia, né, ao longo dos anos, né, desse concreto. Então, esses dois ensaios, né, nós vamos realizar tanto o concreto como o concreto condensável. É o concreto por íons cloretos e o concreto por carbono. Também vamos fazer alguns ensaios, que é exatamente aquilo que eu falei antes, né? A influência do cloro residual do esgoto. Né? Lembra que eu falei que a última etapa de tratamento de esgoto, na ET, é a colocação de cloro para matar bactérias e vírus. Então, esse cloro residual que fica em esgoto, nós vamos monitorar ele. Né? Nós vamos aplicar, né, talvez, fazer o braço, né, de um concreto logo após a extração desse esgoto, né, 1 dia depois, 3 dias depois, 7 dias depois, e exatamente a gente avaliar esse teor de cloreto, né, com as propriedades do concreto, tanto no estado fresco como no estado endurecido, né? Até porque vocês verificaram que o cloro, na presença de cloro no concreto autoadensável, inibiu a ação do superplastificante. Então é importante a gente também ter essas relações, né? Então, são os próximos passos da pesquisa, seria esses itens, tá bom? Então, a conclusão aí, a gente tem já uma ideia, né, de os resultados, né? Então, aí a gente tem como conclusão, né, os primeiros resultados favorecem o uso de efluente tratado para a confecção de concreto estrutural, né? Então, tanto concreto fibrado como concreto alcançável que atinge, né, resistências bem maiores, né? Como conclusão também a gente tem a economia de recursos naturais, né, pessoal? Porque a gente está deixando de utilizar uma água potável, né, e utilizando uma água de reuso, né, o efluente, né, reutilizado. E a questão da sustentabilidade na construção civil, né? Como eu falei para vocês no início da apresentação, quando surge um novo material da construção civil, uma das coisas assim que particularmente eu olho é a questão, né, do processo produtivo daquele material, certo? Se tem práticas ambientais, né, naquele material. Então, é um outro item importante, tá? Então, a gente procura a parte de aliar a questão da sustentabilidade, mas não pode deixar de lado a questão da durabilidade daquele material, né? A resistência mecânica daquele material, certo? Então, essas pesquisas que a gente está realizando é somente um tipo de efluente, né? Que um efluente com essa característica, né?
que pode, no futuro, avaliar o tipo de efluentes, né? A gente também pesquisa, né, nosso grupo, a questão da água de chuva, né, no concreto, né? Como eu falei para vocês, é uma água extremamente, característica muito boa da região, né, do Brasil, tá bom? Então, assim, é isso que eu tinha para apresentar para vocês hoje, tá bom? Mais uma vez eu quero agradecer, né, a toda a equipe da Mega Pascal, né, o convite que foi feito, tá? Eu espero ter contribuído aí para, né, para o ensino, aprendizagem de quem está assistindo, tá bom? E eu estou agora disponível para as perguntas, né? Para alguma dúvida, alguma informação que você tem, tá ok? Então, muito obrigado, tá ok, pessoal? Então, estou aqui aguardando as perguntas. Muito obrigado. Foi incrível a sua palestra, iniciando o ciclo de palestra no pé direito, realmente. E pelo que está mostrando aqui no chat, foram basicamente 2 perguntas. O pessoal que se lembrou agora de fazer a pergunta, pode fazer no chat que a gente vai, pode fazer. lançando. A primeira pergunta foi: quais os traços foram utilizados para próximos concretos? Certo. A gente utilizou concreto vibrado, um traço de 1, certo? 1, 2,5. Eu não estou assim lembrado, porque é bem fracionado os valores, tá? São em torno de 1, 2,14, 2,94. E o fator aguacimento 0,65, né? Foi basicamente isso. 1 para 2,14, 2,94 para 0,65. Isso concreto vibrado, certo? Depois você pode contar comigo, né? Que essa pergunta lá no meu lado tem meu e-mail, etc. Mas foi basicamente esses valores, tá? Para o concreto alto, foi em torno de 1 para o agregado foi em torno de 1,65 para 1,09 para o fator 0,4. E aí teve a questão do superplastificante. Vamos lembrar do PU. É basicamente esses, mas assim, eu vou passar de maneira mais precisa, certo? Esses dados, é só entrar em contato comigo. Mas é mais ou menos esses valores. Ok, então, para quem fez a pergunta, Tatiana Pereira, qualquer coisa, entre em contato com o professor, que ele vai passar detalhadamente, porque quando é mais quebradinho, assim, é mais difícil de lembrar. Né? Assim, Tatiana, o concreto vibrado, ele utilizou o método da BCP, né? O método da Ação Brasileira de Portland. O FCK era para 25 MPa, certo? Do concreto vibrado para um isla de 80 milímetros. Tá? A gente mencionou para essa característica. E para o concreto alta-densável, o FCK foi em torno de 45 MPa. Certo? Para o alta-densável. Vamos lá para a segunda pergunta, de Joyce, uma membro do nosso Mega Pascal. O senhor poderia informar qual tipo de supercriticante foi utilizado? Também não estou lembrado a marca. Mas pode entrar em contato comigo que eu forneço. Ótimo. O dado, tá? Porque são coisas bem específicas. Aí não adianta é bom ser preciso que marca utilizou nesse traço, sabe? Ok. Mais uma pergunta de Luiz Paulo. Gostaria de saber se chegaram a avaliar a turbidez do efluente tratado por algum método de avaliação. Não. A turbidez ou a avaliação a olho já seria suficiente? Sim. Na turbidez a gente não avaliou, certo? Poderia ter avaliado, tá? Mas a turbidez não está na NBR 15.900, né? Não está. Porém, né, assim, a olho nu a gente já consegue verificar que a turbidez é muito baixa, né? Com certeza a turbidez é muito parecida com a da água potável, né? Porque a etapa do vale, né, do vale da oxidação, que tem a formação de lodo, e a etapa do decantador secundário, né? No decantador secundário a gente tem ali a remoção dos lodos, né? Então, a turbidez não avaliou, mas com certeza é um valor baixo. Não é à toa que os sólidos totais, na análise, deu valor baixo também. Certo? Já é uma indicação de que os sólidos em suspensão, né, são baixos. Outra pergunta de Juliana Veras. O trabalho já foi publicado? Se sim, onde podemos encontrá-lo para ler? Certo. O trabalho ele foi publicado esse concreto vibrado. O concreto vibrado foi já publicado em congressos, certo? Tem congressos teve o congresso da engenharia sanitária, né?
teve o congresso também, que é o CONEP, que é o congresso dos IFs, tá? E essa pesquisa do concreto autodensável foi publicado, assim, foi aceito para um congresso na Bahia, mas a gente não tem publicação ainda não, do autodensável. Ok. E mais uma pergunta de Nathalie Ferreira. Diante dessa pesquisa, o senhor acha que o uso de efluentes em vez de água potável poderia ser utilizado em qualquer obra? Sim, sim, pessoal, pode ser utilizado, sim. Por exemplo, se continuar os dados, né, os dados de durabilidade, dados muito bons, né, esses dados aqui desse esgoto, né, particularmente que é o que a gente está trabalhando. Então, esse dado, assim, se continuar os dados de cloreto, carbonatação muito bons, com certeza pode ser utilizado em concreto estrutural e com altas resistências, né? Agora, sim, a gente tem que avaliar cada tipo de efluente, né? O efluente doméstico já seria um ponto inicial, a pesquisa da gente. Porque, assim, pessoal, já tem algumas pesquisas que trabalham efluentes em concreto, certo? Porém, a nossa pesquisa, o que eu percebo, né, em relação às outras, é a questão que a gente está avaliando a questão da durabilidade. Então, tem muitas pesquisas que só avaliam resistência, né, resistência à compressão, a questão do slump, né, mas não avalia, por exemplo, esses outros ensaios não destrutivos, né, como resistividade e ultrassom. E nós também vamos avaliar no futuro, né, já breve, a questão da carbonatação e a questão do cloreto, né? Porque o cloreto é uma questão que preocupava a gente inicialmente, né? Mas o cloreto deu um nível baixo, né? Na questão do efluente. Porém, a gente tem que avaliar, porque ainda existe cloreto. Não é um teor alto, né? Comparado com o que a norma permite. Nos siga nas redes sociais. Megapascal. Juntos somos mais fortes.